Bom dia, eu sou a professora Geiden de Geografia. Nessa videoaula de hoje eu vou falar sobre os continentes e oceanos. Conteúdos para os oitavos anos e o oitavo e nono período. Os continentes são as massas secas do planeta que têm 29% da superfície. Já os oceanos, que é as massas de água, têm 71%, certo, da nossa superfície terrestre, da nossa litosfera. Então, quando a gente fala em continentes, nós vemos o que nos continentes? Nós vemos duas partes desses continentes, que são o geológico, o geográfico-geológico e o histórico-cultural. Por que ele divide em duas partes? Geológico-geográfico e histórico-cultural. Porque o geográfico-geológico ele divide em 4 massas continentais, pelo movimento, pela posição da litosfera. Porque fica as Américas, certo? Fica a Antártica, a Oceania, e eles juntam Europa, Ásia e África em um só continente. Euro, Ásia, África. Com isso, por quê? Porque cada continente desse é dividido por um oceano. Então, todos eles são separados pelo oceano. E já essa massa da Euroásia, Ásia, África, ela não é separada. Ela fica, certo, só em um bloco, como vocês estão vendo aqui. Então, continentes grandes extensões da costa terrestre, e nós temos aqui essa separação do critério geográfico, geológico. E aí nós temos o critério histórico-cultural. O que a gente vê no critério histórico-cultural? No critério histórico-cultural, certo? É dividido já normalmente em 6. Dividido em 6. Certo? O histórico-cultural é dividido em 6 partes. Por que 6 partes? Porque é esse que nós realmente conhecemos, que é as Américas, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártica. Porque eles dividem historicamente e culturalmente pela língua, pela religião e pelos costumes. Então é isso que dá essa separação histórico-cultural, como vocês, certo, viram. E aí nós vamos falar sobre oceanos, as grandes porções de água que eu falei, que era 71% do nosso planeta. Esses oceanos e mares, certo? Esses oceanos e mares que vocês veem aí, nós temos o Oceano Glacial Ártico, Glacial Antártico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Oceano Índico. Isso vai 5 oceanos. Alguns historiadores acham que só existem Glacial Ártico e Glacial Antártico não são oceanos, são grandes mares. Mas a maioria dos historiadores dizem que eles são oceanos. Então, a porção molhada do planeta, certo? São essas 5 grandes massas de água. É por isso que quando você fala lá de cima do satélite, você diz que a Terra é o planeta azul. Planeta azul por quê? Porque de lá de cima você vê só a massa azul, que é os grandes oceanos e mares. Bom, gente, dando continuidade ao nosso assunto desse primeiro bimestre, nós vamos ver agora o Estado, né? Eu falei para vocês sobre Estado. O que é Estado? Estado é a organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Então, nós falamos o quê? Que o Brasil é um Estado-nação. Quando se fala em Estado-nação soberana, soberania, é porque nós temos nossas leis. E isso se aplica a qualquer pessoa que tenta entrar no nosso país. Nós temos 3 forças armadas, que é Exército, Marinha e Aeronáutica, terra, água e ar. Esses 3 são defensores de todas dos nossos limites. Então, nós temos limites de milhas marítimas, limites de espaço aéreo e temos limite, certo, terrestre. Nesses limites, certo, qualquer pessoa que entrar aqui tem que se identificar, porque a nossa soberania, certo, não deixa ninguém entrar aqui sem identificação. Para isso que existe o passaporte, tanto para você, quando você vai para outro país, você tem que tirar um passaporte, porque cada país tem a sua soberania nacional. E aí nós falamos Estado com a letra maiúscula, né? Porque Estado-nação soberana, ele tem que ser feito com a letra maiúscula. E quando você fala em Estado, com letra minúscula, unidade administrativa,
você tem o exemplo, o estado de Alagoas. O estado de Alagoas é uma unidade administrativa. Então a gente escreve com a letra minúscula. Mas quando a gente fala em país, nação, a gente fala país, nação soberana com a letra maiúscula. Então é estado com a letra maiúscula, porque é o país. Bom, gente, eu coloquei para vocês, certo? Uma atividade para que vocês façam em casa, que é pesquisar a formação dos continentes do IBGE pela internet no site, tá aí para vocês, certo? E fazer um resumo sobre essa formação através da movimentação das placas tectônicas, mínimo de 7 linhas. Então, vocês pesquisam e vocês fazem essa atividade em casa, certo? Para que possamos, no retorno, ter esse exercício feito.